Conhecemos os autovalores, então agora vamos encontrar os autovetores. Então, para lambda é igual a raiz de 2, que é um dos autovalores que a gente encontrou, façamos t de u, né, que no nosso caso aqui é o t do xy, igual a lambda u, ou seja, raiz de 2 vezes xy. Bem, ou seja, t de xy é isso aqui, então a gente vai fazer x mais y, x menos y, é o t de xy, é igual a raiz de 2 vezes x na primeira entrada e raiz de 2 vezes y na segunda entrada. Bem, isso vai nos dar um sisteminha. Então vai ter x mais y igual a raiz de 2 x e x menos y igual a raiz de 2y. Bem, o ideal é que a gente trabalhe com um sistema homogêneo aqui, tá certo? Ou seja, a gente passa todo mundo para o mesmo lado aqui da igualdade e a gente tem, portanto, o seguinte sistema. O sistema fica melhor escrito para a gente fazer as nossas contas assim. Vou passar a raiz de 2x para cá e vou colocar o x em evidência. Então eu vou ter 1 menos a raiz de 2 x, depois mais y igual a 0. E aqui, passando a raiz de 2y para o outro lado também, eu vou ter x, menos, aí eu coloco aqui 1, né, para dar o menos y, e como eu vou passar a raiz de 2 para lá também com o sinal de menos, então aqui vai ficar mais raiz de 2, porque o menos aqui fora do parêntese muda o sinal, isso tudo multiplicando y, isso vai dar igual a 0. Bem, a falha na minha primeira tentativa de resolver esse problema aconteceu aqui. É que antes de você resolver o sistema, você deve observar se ele é possível e determinado, se ele é impossível, ou se ele é possível e indeterminado, ok? Então, para isso, quando é de ordem 2, a forma mais fácil é você olhar o determinante. Quando é de ordem 3 ou uma ordem maior, o ideal é você escalonar o sistema. Mas nesse caso, vamos olhar só o determinante e observar que esse sistema ele tem infinitas soluções. Olhe por quê. Porque quando você faz o produto dos coeficientes da diagonal principal aqui, você tem uma soma, ou melhor, uma diferença, e aqui uma soma. Então, esse produto da diagonal principal vai ser o quadrado de 1, que é o 1, menos o quadrado da raiz de 2, que é 2. Mas tem um sinal de menos aqui, né? Então, isso é menos isso. Então, quando você faz o produto dessa diagonal principal, você tem menos 1 aqui com o menos na frente, então dá 1. A questão é que quando você faz o produto dos coeficientes da diagonal secundária, também dá 1. E aí, 1 menos o outro vai dar 0. Portanto, o determinante dessa matriz aqui, onde você esquece os coeficientes aqui, pega a matriz incompleta, esse determinante dá 0. E quando o determinante dá 0, significa dizer que essa matriz, que esse sistema, ele é possível e indeterminado. Ora, nas contas que eu fiz da primeira vez, eu tinha encontrado a solução 0, 0, que é uma das soluções, claro. Mas aqui a gente deve buscar o conjunto de soluções, porque já que você tem infinitas soluções, então você tem um conjunto de soluções. Eu vou então isolar o x aqui na primeira. Não, posso isolar o x aqui na segunda, fica mais fácil, né? Então você tem, por exemplo, x aqui nessa segunda igual a 1 mais a raiz de 2 que multiplica y. Assim você pode dizer que o conjunto de soluções desse sistema, que é o conjunto onde vai estar os autovetores associados à raiz de 2, é um espaço vetorial,
ele é formado pelos vetores do R2, que vai ter, bem, o x vai ser 1 mais raiz de 2 que multiplica y, e o y vou escrever simplesmente y mesmo. Então é 1 mais a raiz de 2 que multiplica y, ficou meio ruim aqui, deixa eu ajeitar, colocar o 1. Então 1 mais a raiz de 2 que multiplica y, e o y tal que esse y pertence a R. Então o conjunto de autovetores associados à raiz de 2 é esse aqui, né? Então, se eu quero dar a resposta para um deles, então basta eu escolher um número aqui para y. Então, um número simples de escolher aqui é você escolher, está faltando um parêntese aqui, é você escolher 1, né? Você escolhe 1, e aí você vai ter 1 mais raiz de 2 na primeira entrada, e você vai ter 1 na segunda entrada. Bem, então, fazendo y igual a 1, temos, veja que você poderia ter feito y igual a qualquer outro número que você achasse interessante, basta que você identifique um vetor. Então temos que o vetor que você vai encontrar vai ser o vetor 1 mais a raiz de 2, e na segunda entrada vai ser 1, bem, usando a linguagem do autor, é um vetor próprio associado ao valor próprio raiz de 2. Pronto, então já achamos um vetor próprio associado ao valor próprio raiz de 2. Agora precisamos encontrar um vetor próprio associado ao valor próprio menos raiz de 2.